Ela tem 37 anos, 4 filhos, está desempregada. Chega ao pronto-socorro de novo, pela 4ª vez em 2 semanas. Diz que estava em casa, caiu, desmaiou. E a equipe reconhece essa paciente, as visitas frequentes, se entreolham e o residente resolve aplicar uma injeção intramuscular de soro fisiológico. E em poucos minutos ela melhora, recebe alta. E aí nas anotações alguém escreve paciente já conhecida, simulando o quadro, melhora com placebo e é isso aí. E esse é um dos casos que eu acho mais reveladores de toda essa série do livro, porque esse caso expõe um vício da medicina ocidental, vamos dizer assim, que as pessoas olham muito pouco de frente. Vamos lá, vamos ver esse caso. Mulher, 37 anos, casada, mãe de 4 filhos, atualmente desempregada, vai ao pronto-socorro com episódios de desmaio. A equipe nota esse padrão de visitas frequentes, com queixas muito semelhantes. Em todas elas, a paciente melhora consistentemente após receber a injeção de soro fisiológico, como se a equipe tentasse aplicar um placebo, né? Um remédio sem atividade terapêutica. No caso, não tem uma doença orgânica, uma queixa relacionada que justificasse esse tratamento. E a equipe vai sempre repetindo isso e vai sempre dando certo, mas a equipe sempre voltando, até que eventualmente a paciente é encaminhada para a psiquiatria. Vamos lá, pode usar placebo na emergência? E a resposta dos autores do livro, e a minha, é que não pode usar. E os autores, eles falam que o placebo ele tem que ser usado dentro de um contexto de ensaio clínico controlado, em pesquisa, com consentimento informado. O paciente vai saber que ele pode se expor ao placebo ou a um medicamento com efeito terapêutico esperado, e do contrário, sem todo esse consentimento, sem todo esse acordo, é antiético e ponto. Seria antiético e ponto. Esse uso desenfreado do placebo nesse contexto de pronto-socorro que eu exemplifiquei com esse caso, os autores eles trazem essa discussão de que expõe um vício que existe na medicina de separar o que é doença real do que é uma doença imaginária, como se houvesse uma hierarquia. E enquanto a medicina enxergar isso, não é a medicina, né, mas boa parte do corpo médico culturalmente enxergar isso, essa paciente vai continuar recebendo soro no PS de 1000 hospitais que ela for. Quando a gente fala dos princípios éticos, que a gente fala em todos os vídeos, né, da autonomia, beneficência, maleficência e justiça, aqui a gente não teve autonomia, né? A paciente não foi informada do que estava acontecendo. Ela recebeu um soro achando que ela estava recebendo uma medicação para um problema X qualquer que não explicaram para ela, mas ok, isso é enganar uma pessoa, né? Enganar uma pessoa, você está violando essa autonomia, mesmo que com uma super boa intenção. A intenção da beneficência, de fazer o que é melhor para ela naquele momento. Você está enganando ela. E enganar ela faz adiar o acesso ao tratamento real dessa paciente. Nem que seja desse comportamento que está motivando isso, caso não haja uma questão orgânica de fato realmente que esteja motivando isso. Fora que quando você já etiqueta aquele paciente dizendo que o paciente inventa história ou que não tem nada orgânico e o paciente volta sempre no pronto-socorro com uma queixa igual parecida, e se nessa outra vez que ele voltou não era isso? Era um AVC, era um infarto, sei lá o quê. Aí você vai sempre repetindo o que todo mundo está falando e negligenciando um potencial cuidado de urgência que aquela pessoa realmente precisasse do ponto de vista orgânico. É meio perigoso, né? Assumir essas coisas num pronto-socorro. No final das contas, cada vez que ela vai ao PS e tem esse alívio imediato, independentemente do motivo, é um motivo a menos para ela buscar a psiquiatria. E aí a doença ou o conflito ou a dor que está motivando esse comportamento, ela vai se consolidando, porque o tratamento real está sendo adiado o tempo inteiro. Então aqui talvez o placebo esteja fazendo um dano, né? A gente tem que pesar pela não maleficência. E aqui talvez o placebo esteja fazendo um dano, porque está, de certa forma, reforçando esse comportamento dela e negligenciando o acesso ao cuidado verdadeiro que ela precisasse. Ele não é neutro, ele está cronificando esse quadro no final das contas, transformando uma coisa pontual em algo crônico, que vai acontecer muitas e muitas vezes e não vai sair disso. Então está reforçando esse comportamento de buscar o cuidado no lugar errado, além dessa questão assim de uma certa humilhação, dependendo de como a equipe trata essa paciente, porque se trata já assumindo que é uma paciente que inventa ou que às vezes não está inventando, tipo uma simulação, mas está tendo um sintoma físico, mas de uma origem mental, como tem esse vício de tratar
corpo de saúde, não só médicos, tá? De tratar o mental e o orgânico como doença falsa, doença de verdade, negligenciar tudo isso, traz um baita, né, para não usar a outra palavra que representa melhor, mas um baita de um estigma sobre o cuidado dessa paciente. E negligencia se ela tiver, de fato, uma urgência orgânica naquele momento, que tiver acontecido algo diferente. Só que a equipe vai tratando ali com uma supernaturalidade, é aquela paciente que inventa, que simula, ou que é tudo psicológico da cabeça dela, e transforma um sofrimento numa situação de fraude, uma fraude moral. E essa sensação de que a paciente está fazendo uma fraude moral, né, tem a equipe se autoriza, né, ela própria se autoriza a fazer o que ela está fazendo. E tem essa cultura institucional, no final das contas. Não é assim, o profissional que fez, médico, enfermagem, né? Normalmente é a galera toda. Assim, não é normalmente também uma coisa assim só daquela pessoa que está fazendo. É uma questão de cultura institucional mesmo. Um PS sobrecarregado, com um monte de paciente que de fato está precisando, está infartando, está tendo hemorragias de diversos níveis, traumas de diversos níveis, e não tem psiquiatra disponível na maioria dos prontos-socorros. E então vamos resolver aqui o que dá para depois lidar com a urgência de verdade, né? Para depois lidar com a urgência de verdade, que vem aquela questão de doença falsa, doença real. E a vida que segue, e é o que é. E aí fica todo mundo em paz com esse manejo. E não encaminha a paciente, não assim, tudo bem, não tem psiquiatra ali, mas de repente um encaminhamento ambulatorial só para, né, iniciar alguma coisa. No final das contas, o placebo acaba sendo uma saída institucional mais eficiente, entre aspas, aqui, no curto prazo ali, mas tem um custo ético altíssimo. Vamos fazer um parênteses aqui, para muito resumidamente falar da histeria, que é um termo que a gente não usa mais, mas é histórico, fundamental aqui. Hipócrates, na Grécia Antiga, descreveu uma doença que ele chamou de histeria, a palavra vem de hystera, que é útero em grego. A explicação dele era que o útero, quando insatisfeito, vagava pelo corpo da mulher, causando N sintomas. E aí foi a primeira vez que uma teoria médica queria vincular ali o útero feminino a uma doença errante. E por 2000 anos a histeria foi a doença das mulheres, por conta do útero. E mulher com sintomas que a medicina não consegue explicar fisicamente recebia esse rótulo. Muitas vezes era, quase muitas vezes sempre, era a insuficiência da medicina entender o que estava de fato acontecendo. E a gente sabe que até hoje a medicina tem muito disso ali lá no fundo, intrínseco, estruturalmente, ainda essa coisa de minimizar a queixa da mulher. Isso simplesmente é o que acontece, né? Mas isso é um outro assunto. E aí esse rótulo, ele carregava e carrega a sugestão de que o sofrimento era no fundo algo feminino, do útero, e uma questão mais assim da cabeça, mais moral, talvez. A Charcot, no século XIX, em Paris, mostrou que os homens também desenvolviam quadros assim, que eram o quê? Sintomas físicos sem explicação orgânica explícita. E aí foi um ponto de virada. E aí foi o Freud que teorizou realmente que isso poderia ser, tem vários nomes aqui, a gente vai falar especificamente sobre a conversão, por exemplo, que é quando a gente tem um sintoma físico, tipo neurológico ou motor, a partir de um conflito interno. Então não é algo propriamente orgânico que está causando aquilo, mas questões internas e psíquicas. Por exemplo, você ficar com o braço paralisado, mas não tem nada orgânico que justifique isso, e aí é porque você se arrepende profundamente de ter agredido os seus filhos. E aí o seu braço ficou paralisado, só que é um conflito que você não tem acesso, enfim. Enquanto esse conflito não se tornar consciente, não for resolvido, o sintoma físico vai aparecer prioritariamente. Então era essa ideia que o Freud teorizou, do conflito psíquico se convertendo em sintoma corporal sem a pessoa saber. E foi uma das coisas lá atrás do começo da psicanálise, né? Aí em 2013, o DSM-5 mudou o nome desse conversivo para transtorno de sintomas funcionais neurológicos. Uma mudança, tá bom, que não foi só cosmética com o nome, né? Foi uma tentativa de afastar o termo da carga histórica, né? Então, eu acho que é cosmética, assim, mas assim, para afastar esse peso histórico que fazia com que a gente minimizasse esse tipo de quadro. A gente, estou me colocando aqui como médico na história da medicina, né? A gente da saúde. Agora, olha só, a gente tem mulher, 4 filhos, desempregada, sintomas que a medicina não consegue explicar com exames ou com alguma outra causa orgânica, frequenta o PS repetidamente, e você acha que a equipe vai tratar esse caso da mesma forma se fosse um homem de 50 anos, executivo, com sintomas idênticos?
E a literatura diz que não, que pacientes com transtornos funcionais neurológicos são desproporcionalmente mulheres e desproporcionalmente desacreditados em emergências quando esse estereótipo é ativado. Ah, é aquilo ali. Ah, chegou mais uma daquela. E não é uma coincidência, claro, uma carga histórica aí fazendo um trabalho silencioso, e além da carga histórica, uma deseducação, né? Porque essa carga histórica tinha que ser desfeita na formação atual, mas talvez não acontece 100%. Tem um conceito que eu quero falar aqui no vídeo, que, bom, tem um conceito chamado iatrogenia. A iatrogenia clássica na medicina é o dano causado pelo próprio cuidado. Então, por exemplo, uma infecção hospitalar, uma reação adversa, uma cirurgia que não era para ser feita, mas quando esse cuidado não foi o mais adequado. Porque danos pelo próprio cuidado pode haver em diversas situações, coisas que são intrínsecas ao procedimento, ao risco do medicamento, né? São coisas intrínsecas àquilo. Beleza, isso é uma coisa. Agora, faz um negócio que nem era para ser feito e aí você deu ruim. Isso foi uma iatrogenia. E aí, bom, isso é como a gente usa a palavra iatrogenia na medicina, porque essa palavra também existe em outros contextos. E aí a gente pode falar também de uma iatrogenia aqui num contexto mais psíquico, talvez, como um sofrimento psíquico adicional no paciente causado pela má condução da equipe. Má condução aqui comportamental, de você entrar na sala e já ser visto como, é aquela lá, mais uma daquela. Nem começou a consulta e você já foi completamente rotulada, etiquetada. Isso para mim é uma iatrogenia psíquica, sim, porque já contaminou completamente qualquer avaliação que vai vir a partir daí. E aí a iatrogenia física vai ser a consequência, né, do que vai vir depois. Ele vai sair pior do que ele entrou. Não porque a doença piorou, mas porque ele foi destratado. E aí, assim, o paciente sente o sintoma, né? Um desmaio, uma fraqueza, uma perda de força, ele vai para o pronto-socorro, a equipe já se entreolha, dá o soro, ela melhora. Mas assim, sem ninguém conversar com ela, sem ninguém explicar nada. Esse tratamento, esse soro, esse placebo, ele foi um teatro, né? Encenado por toda a equipe. E por mais que esse transtorno conversivo seja algo inconsciente, e ele o que a paciente provavelmente sente é um desprezo. Né? Em algum nível ela se percebe desprezada, sem dúvida. E aí a próxima crise provavelmente vai vir antes, mais rápido, ou mais grave, ou em outro hospital. E aí o sofrimento ele vai só aprofundando, porque ele não foi reconhecido como sofrimento. É uma espécie de violência. Uma violência ali simbólica, talvez no sentido mais sociológico, que não deixa uma marca física, mas que está ali, né, oprimindo aquela paciente, mesmo que não consiga nomear tudo o que está acontecendo. Então, assim, vamos tentar não usar placebo fora de contexto de ensaio clínico, aprender sobre transtorno conversivo e talvez comunicar isso para o paciente, se for o momento, encaminhar para a psiquiatria, nunca falar você não tem nada, né? Mas sim, assim, você tem uma condição neurológica, funcional, real. O sintoma, ele é real, mas o mecanismo é um pouco diferente do que a gente é habituado, mas tem tratamento. E começa com um encaminhamento para a psiquiatria. Se você não tem tempo de fazer qualquer abordagem ali no pronto-socorro, começa com a psiquiatria, vou te encaminhar. É você oferecer um cuidado, você reconhecer o sofrimento e oferecer um cuidado mais adequado. E assim, treinar a equipe de pronto-socorro sobre isso, né? Porque é um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda. Na psiquiatria isso é tópico obrigatório, isso é o beabá da psiquiatria, mas na não psiquiatria é um Deus nos acuda. E a maioria dos pronto-socorros recebe esse perfil de paciente com muita frequência. Com muita frequência. Não sei se é uma questão só formativa ou se precisa haver uma transformação, né, mais transformativa para poder ter algum efeito no PS. Se a equipe, né, vai rotular ali, a gente tá lá na equipe de pronto-socorro, vai rotular aquela mulher que sempre vem, não custa questionar, se fosse um homem, se fosse um cara, a gente estaria fazendo a mesma coisa, mas se não fosse, né, qual é o ponto? Independentemente, é uma pessoa, estamos fazendo isso por quê? Porque eu não sei lidar com isso, e aí tô indo pelo caminho mais
fácil, que é o do estigma da iatrogenia. Então, fazer um encaminhamento articulado, né, não oferecer desprezo. E o encaminhamento para a psiquiatria precisa ser feito na frente do paciente, com explicação, com mínimo de acolhimento, dentro de que um pronto-socorro permite. Eu vou trazer só um ponto, que no livro os autores eles falam que é um absurdo tratar dessa forma, eles trazem essa indignação, principalmente pelo fato do transtorno conversivo ser algo inconsciente, com origem inconsciente, a pessoa não faz assim por intenção, né? Como se fosse isso que tornasse a pessoa merecedora de cuidado. Eu não acho que é só isso, porque assim, na minha visão, mesmo sendo uma simulação consciente, estou fingindo que tenho porque eu quero ir lá no pronto-socorro, receber a atenção da equipe, isso existe também, chama simulação, mesmo, tem o transtorno factício, enfim, é diferente de inconscientemente aquilo está acontecendo no meu corpo no seu motivo. Mas eu estou fingindo que tenho e vou lá, tá? São coisas diferentes. Mas mesmo sendo coisas diferentes, você concorda que a pessoa que faz isso também, alguma ajuda ela precisa? Porque, né? Também não dá, né? Então, assim, precisa de uma ajuda para isso também. Como que você vai abordar essa pessoa? Ah, eu sei que ela tá inventando, eu sei que ela tá simulando. Sabe mesmo? Começa daí. Você tem certeza? Segunda coisa, você podia achar isso a outra vez que ela veio. Hoje é isso também? Ou hoje tem uma doença orgânica aqui que precisa olhar com um jeitinho, direitinho? Né, assim, a pessoa que tá indo simulando, alguma ajuda essa pessoa precisa, porque, né? Uma pessoa precisa fingir adoecer, assim, recorrentemente para poder ser olhada. Enfim, então existe essa hierarquia, né? Da doença real, da doença imaginária, mas existe na fantasia dos profissionais, mas na vida real não, né? Existe um sofrimento que simplesmente a medicina ainda não consegue explicar, né? Não compreende com os mecanismos assim orgânicos que a gente explica todo o restante. Um sofrimento real. E cuidar, reconhecer as duas coisas e entender que as duas coisas são válidas. E esse é um ofício. E na sua formação, colega que está assistindo, alguém te ensinou a abordar um paciente com transtorno conversivo? Seja na sua formação dentro da saúde mental ou principalmente fora? Conduzir a primeira consulta, comunicar o diagnóstico, lidar com o ceticismo da família, articular tratamento com neuro, com psicólogo. Eu tive a sorte de ter isso, mas eu sei que isso não é o mais comum. Esse foi o caso 4 do livro. Se esse conteúdo faz sentido para você, curte, comenta, compartilha, salva, ativa o sininho para receber a notificação da liberação dos novos vídeos e a gente se vê na próxima.